E aí galerinha, tudo bem? Ó, pro primeiro vídeo de física eu escolhi esse assunto aqui que eu acho muito importante, que é dinâmica. Nos primeiros vídeos eu vou fazer aqueles que são mais importantes, e à medida com que eu for evoluindo no canal eu vou fazendo, vou complementando e pegando aqueles assuntos que caem um pouco menos, mas não deixam de ser importantes. Nessa parte aqui de dinâmica, é, quando a gente está pensando em força, vai ser uma das principais coisas que a gente tem que estudar em física em todos os anos, né? Primeirinho, segundo e terceiro, tem forças que a gente vai ter que estudar. A gente só vai complementando essas forças. Geralmente a gente começa lá com a força peso, começa com a força normal e com o tempo, né, a gente vai chegando lá na força elétrica, na força magnética, que é matéria mais do segundo colegial, do segundo e terceiro colegial. Beleza. Quando a gente está então pensando aqui nessa primeira parte aí que a gente tem força, pela segunda lei de Newton a gente tem assim, que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, observem que a força que a gente tem aqui é a força resultante. A força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a força resultante, ela não existe. Ela é uma resultante de forças que a gente vai ter que fazer a conta e determinar quais forças que compõem a minha força resultante. Lembrem-se que a força aqui ela é uma grandeza vetorial. Então, sempre que a gente for fazer a soma dessas forças, lembrem-se que a gente está fazendo a soma de dois vetores. Então, fazendo um resuminho aqui de soma de vetor, vamos imaginar que a gente tem aqui um vetor F1 e que a gente tem um vetor F2. Nesse caso aqui, a força resultante, então vamos lá colocar o símbolo de vetor. A força resultante em módulo, né? Vou deixar assim, já que significa em módulo, vai ser o que? Vai ser o F1 mais F2. Caso a gente tenha assim, uma situação aqui, esse aqui é o meu F1 e o meu F2 tem a mesma direção, porém sentido contrário. Como que ficaria a força resultante aqui? Esse aqui seria o meu F2, o meu vetor. Ficaria assim, quando eles têm sentidos opostos, a gente vai ter que fazer a subtração. A gente faz a subtração dos módulos. Então a gente vai ter F1 menos F2. Beleza. Então esse aqui, dois dos casos, a gente pode ter um terceiro caso ainda, quando essas forças elas forem perpendiculares. Quando elas forem perpendiculares, a gente tem duas maneiras de fazer. Fazer pela regra do paralelogramo. Aqui, ó, onde que estaria a força resultante? A força resultante estaria aqui, ó. E aí a gente consegue determinar, então, essa aqui seria a minha F1, essa aqui seria a minha força F2. Para a gente determinar a força resultante aqui, que é essa força, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer Pitágoras, que eu cheguei em um triângulo retângulo, em todo triângulo retângulo é válido o teorema de Pitágoras. Então a gente tem aqui que a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então observem que basicamente a gente tem essas três situações que são as situações que mais caem. Depois a gente teria uma quarta situação, que quando esses vetores eles não formam 90 graus entre si. Então o que, que vai acontecer? Se esse aqui for meu F1 e esse aqui for o meu F2, a gente vai ter que usar a lei dos cossenos. Ele me dará esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ, mas depois eu vou resolver exercícios que a gente tem a lei do cosseno para resolver. Por enquanto, eu ficaria satisfeito se vocês entendessem bem essas três primeiras situações aqui, em que os vetores têm o mesmo sentido, no caso 1. No caso 2, eles têm sentidos opostos, caso 1, caso 2, e aqui o caso 3, que eles são perpendiculares. No quarto caso, eles têm um ângulo ali diferente de um ângulo reto entre esses dois vetores. A gente deveria fazer a lei dos cossenos, que a gente pode começar a estudar lá na matemática e ver aqui depois na física. Muito bem. Além disso, o que eu costumo passar para os meus alunos? O seguinte,
Para determinar a força-peso, a gente precisa saber a fórmula da força-peso. Força-peso aqui vai ser igual a quê? É igual a massa vezes a gravidade. Então a força-peso é uma força que é devido à atração gravitacional do planeta Terra. Então todo corpo que tem massa, ele gera uma atração gravitacional. E aqui na Terra a gente acaba chamando essa força de força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8. Na maior parte dos exercícios a gente acaba arredondando para 10. A força normal, a gente representa ela como N. Ó, observe que aqui todas as forças são em Newton, coloquei aqui também, ó, a unidade. A força de atrito eu represento ela como Fat. Eu represento a força de atrito como Fat. E como que a gente calcula a força de atrito? A formulinha é μ vezes normal. Enquanto a força elástica, Fl, é igual a K vezes X. A tração tem uma formulinha, mas por enquanto lembrem-se só da notação da tração. A tração é T. E aí, beleza, essas outras aqui, né, eu vou trabalhar com elas depois, mas nesse primeiro momento eu vou trabalhar só com essas primeiras forças aqui, para não ficar com muita coisa para a gente ver em um vídeo só. Observe então que força-peso. Peso é massa vezes gravidade. Costumo chamar essa formulinha aqui de pula macaco gordo. Ou ainda lembrar das roupas, né, das formas de roupa, que é pequeno, médio, grande. Tem essas duas maneiras aí para ajudar vocês lembrarem da força-peso. Muito bem. A partir disso, vamos lá pegar alguns casos. Vou imaginar que a gente tem uma situação aqui, que são situações comuns dos exercícios cobrarem, que a gente tem aqui um bloco. Imagina que essa superfície aí é plana, ela está meio inclinada, mas aqui vamos considerar que é uma superfície plana. E a gente tem aqui dois blocos. A gente tem aqui o bloco A e tem o bloco B. Vamos desenhar todas as forças. E segundo aquelas forças lá que a gente viu que existem, a gente tem a força-peso. Lembre-se que a força-peso ela é sempre vertical para baixo, apontando para o centro de gravidade da Terra. Então esse aqui é o peso do bloco A, indicação do vetor. Aqui a gente tem o peso do bloco B, indicação de vetor. E além disso, observem que existe um contato aqui. Não falei lá, mas aquela força normal que eu citei, ela é uma força de contato. Sempre que houver um contato, haverá normal. Então a gente tem uma normal aqui apontando para cima, porque o contato está embaixo. Vou falar assim, normal do bloco A. Enquanto que aqui, ó, a gente tem uma normal do bloco B. Beleza. Vamos dar alguns dados para esse exercício. Vamos falar assim, ó, que esse aqui é a massa do A, ele tem 5 kg. O bloco B, ele tem 3 kg. E a gente vai criar uma força aqui, ó. Vai falar que a gente veio aqui e empurrou esse bloco aqui com 24 newtons. Eu quero saber a aceleração desse conjunto. Qual que é a melhor maneira da gente fazer isso? É a gente terminar e desenhar todas as forças. Observem que aqui, ó, entre A e B existe um contato. Se existe um contato entre A e B, à medida que essa força F empurra o A vem e empurra o B. Existe um contato, então seria uma força normal para cá. Um contato, né, uma força de reação ali entre esses dois blocos. Então, essa força manual, apesar que a gente não coloca muito normal escrita aqui na horizontal, mas é uma força de contato. Então, seria uma normal, mas a gente vai escrever aqui força que o A faz no B. E aqui, à medida em que o A empurra o B, por ação e reação, o B empurra o A de volta para trás. Então, a gente teria aqui um FBA. Então seria um FBA, mas como é o mesmo módulo, eu vou chamar de FAB também, para não parecer que são forças diferentes. Elas são diferentes porque elas têm sentidos opostos, porém o módulo delas é igual e é isso que interessa para a gente.
Então, o módulo da força AB, né, que está aqui no bloco A, é igual ao módulo dessa força que o A faz no B. Então, é a força de contato ali, né, que seria uma força normal. A gente poderia colocar uma normal aqui também, porém não é muito usual ver uma normal na horizontal, mas não teria problema. Conceitualmente está certo porque é uma força de contato. A partir desse momento aqui, a gente vai lá para a força resultante. Lembrem-se que a força resultante, como que a gente calcula? Podemos lembrar assim, que força é igual a força meu amor. Então, força meu amor. E observe o seguinte, a gente vai separar em dois blocos. A gente vai separar aqui no bloco A e vai separar no bloco B. À medida que a gente tem aqui a força resultante, lembrem-se que a força resultante ela não existe como uma força, ela é uma resultante de força. A gente vai ter que fazer a somatória dessas forças para determinar essa força resultante. E olha só, olhando o bloco a gente vai ter que, se a única força externa é essa força F, vamos considerar aqui que a aceleração desse conjunto está para a direita. E tudo bem se a gente tiver errado, se por algum motivo a gente adotar essa aceleração para o lado errado, a gente vai achar que ela está negativa e no final do exercício basta corrigi-la. O que eu vou ter que fazer aqui nessa situação? Vou no bloco A e procuro a força que está no bloco A, tem que estar no bloco A e que está ajudando esse movimento. A força que está no bloco A e ajuda o movimento é a minha força F. Então são as forças que ajudam o movimento menos aquelas forças que atrapalham o movimento. A força que está atrapalhando o movimento aqui, no caso, seria quem? A força FAB. Vai ser igual a massa do A vezes a aceleração. No bloco B, observem que só existe uma força nele, né? Porque as outras forças que estão no sentido do movimento estão no bloco A, não estão no bloco B. Então a gente só tem aqui a FAB. A FAB vai ser a massa, a gente está tratando do bloco B agora, então é a massa do bloco B vezes a aceleração. A partir disso a gente pode vir aqui e montar um sisteminha. Montando esse sistema, como que vai ficar isso aqui? A gente vai ter assim, vou cortar, posso dar um chup aqui, ó. Eu fico assim, que F é igual a soma dessas duas massas. Eu terei assim, massa do A mais a massa do B, que multiplica a aceleração. E acostumem-se a fazer dessa maneira que, por mais difícil que o exercício esteja, depois na hora da prova, vocês vão perceber que ele fica mais fácil e você não corre o risco de errar, quanto se você tentar fazer de uma maneira resumida. Então vamos lá, a gente tem aqui que, usando agora os dados, a gente tem que essa força aqui é 24, a soma das duas massas é 8 e a gente consegue determinar a aceleração. A aceleração aqui então fica 24 dividido por 8. Portanto, aqui ó, a gente tem uma aceleração que é o que? 3 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza. Aí o que ele costuma pedir depois? Qual que é essa força de contato entre os blocos? Com qual força que o A empurra o B? Ou qual a força que o B empurra o A? Então ele geralmente vem ali na letra B do exercício e pede assim, qual que é a força, né, de contato entre esses dois blocos? Então para determinar, basta eu calcular o FAB, eu venho em uma das duas equações, eu vou escolher a equação B ali, ó, que ela está mais simples, e a equação B é a seguinte, FAB é igual a massa do B vezes a aceleração. Então a força de contato entre esses dois blocos, a massa do B é 3 vezes a aceleração, que também será 3. A gente achou ali. Então a gente tem a força de contato, né, a normal entre esses dois blocos, é igual a 9 newtons. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, a força de contato entre os dois blocos. Seria tudo que ele poderia perguntar nesse exercício aí. Muito bem. Vou continuar os exercícios no próximo vídeo. Então,
tivemos o primeiro vídeo aí de dinâmica. Se vocês fizerem sempre esse esqueminha e além disso observarem a existência dessas forças aqui, ó, lembrem-se sempre dessas forças, da força peso, força normal, atrito e elástico e tração por enquanto. Aí depois no decorrer dos vídeos a gente vai fazer o estudo das outras forças, mas essas aqui são as principais e em todos os exercícios que vocês perceberem que é um estudo de forças, vocês vão ter que procurar a existência dessas. E a última coisa antes da gente finalizar o vídeo, então essa aqui ó, sempre existe quando tem massa. Se houver massa, né, a gravidade, na maior parte dos casos, existe gravidade nos exercícios que a gente vai estar estudando. Então, para que tenha peso, basta que tenha massa, digamos assim, quando a gente está no planeta Terra. Anormal, a gente precisa ter contato. O atrito, a gente precisa que exista a tendência de movimento ou movimento entre dois corpos, né, que estão em contato, mas então a gente precisa que tenha normal, então a gente precisa que tenha contato. A força elástica a gente precisa que tenha uma mola. Então observe no exercício, tem mola? Se tiver uma mola, um elástico, vai ter uma força elástica. E para ter tração, a gente precisa que exista uma corda ou que exista um fio. Ele vai falar uma barra lá, então a gente vai determinar que para ter tração a gente precisa de uma corda, a gente precisa de um fio. Então, num primeiro momento, lembrem-se dessas situações aqui, dessas forças, que como eu disse, essa aqui é uma das principais partes da física. E sabendo desenvolver bem isso aqui, quando chegar lá em força elétrica, em força magnética, vocês não terão problema. E de novo, vocês podem perceber que essa parte de física, de dinâmica, vocês conseguem aprender e nem foi difícil. Tá joia? Valeu, galera!